Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que está bem geladinho aqui dentro. Glória a Deus, né, irmãos? Eu não sei você, mas tem dia que eu fico ansiosa para chegar aqui na igreja. Tá tão calor em casa, né? E eu fico, mas que bom que eu vou para a igreja, que já é maravilhoso. Mas ficou melhor ainda, né, com esse arzinho. Graças a Deus. E nós estamos no Janeiro Rosa, as mulheres dirigindo, pregando. E não se incomode, Ivone, várias pessoas esse ano já esqueceram de orar pelas crianças. Nós estamos no ritmo de férias ainda, né? Estamos voltando aos poucos, graças a Deus. E hoje eu quero falar com os irmãos, o nosso tema é a bondade de Deus em meio às circunstâncias. A Bíblia nos diz que Deus é bom, mas é mais fácil acreditar quando tudo vai bem, né? Quando as coisas não estão boas, é um pouco difícil de falar, mas Deus é bom. E até tem situações que a gente fala e parece que nós fomos mal educados, né? Quando tem alguém enfermo ou porventura alguém falece e a gente diz, mas está num lugar melhor, Deus é bom. E aí soa assim muito péssimo, mas essa é a verdade. Deus não deixa de ser bom em nenhum momento, amém? E lá em Salmo 105 diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então aqui diz que o Senhor é bom. Não diz que quando tudo vai bem, se você for fiel a Deus, se você se entregar a Ele, não diz nada disso. Diz que Ele é. E essa preposição aqui, esse português, ele não tem variação. Então, ele é e ponto final. Não tem circunstância, não tem situações, e não quer dizer que ele já foi ou que ele será. Ele é bom. Amém? Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, nós continuaremos cultuando ao Senhor, que nesse momento de palavra o Senhor fale aos nossos corações, que nesse momento nosso coração possa ser rendido a Ti, uma terra fértil, para que nós possamos nos entregar, ouvir a Tua palavra, pensar, que o Espírito Santo esteja, Senhor, com liberdade no nosso meio, para falar o que nós precisamos ouvir, para que nós possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. E nós agradecemos em fé, porque sabemos que o Senhor já fez muitas coisas nesse momento de culto e continuará fazendo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, eu convido os irmãos a abrir lá em Êxodo. É bem fácil, no início da Bíblia. Êxodo 16. Eu gosto muito de Êxodo. Eu gosto de ler Êxodo, porque vai contando a história de Israel. E às vezes a gente quer falar de um milagre. Você pensa em um milagre, aí você vai lá para Jesus, lá no Novo Testamento, que curou, que transformou água em vinho. Mas Deus já fazia milagre aqui, no tempo de Israel. Ele sempre fez milagres. E aqui não era uma pessoa, né? Como Jesus veio, numa forma humana. E aí fica, né? Uau! Mas Deus já fazia. E nós vamos ver um deles aqui hoje, amém? Então, nesse contexto de Êxodo 16, os israelitas já haviam saído do Egito, estavam caminhando. No começo, ele diz mais ou menos ali 2 meses e 15 dias que eles já haviam sido libertos. E eu fico pensando, né? Recentemente a gente foi viajar, uma delícia. Mas é uma confusão, né? Leva mala, leva protetor, leva repelente, leva não sei o quê, vai no carro, no ar-condicionado, chega lá no lugar maravilhoso, dorme no ar-condicionado, tem piscina, não sei o quê. E é super cansativo, né? E eu fico imaginando esse povo levando casa, levando tudo que eles têm, com criança, com grávida, com recém-nascido, com animal, com gado, e monta tenda e desmonta tenda. A vida deles não era fácil, porque a gente julga, né? Que eles eram bem reclamões. Mas eu acho que eu ia reclamar também se eu estivesse lá. E nós vamos ler o 16:3, a partir do 3, que diz assim: e os filhos de Israel disseram-lhe:
Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não tendes trazido a este deserto, para matarmos de fome a toda essa multidão. Então, eles estão com fome. Não sei vocês, mas as pessoas, a grande maioria, elas se transformam quando elas estão com fome ou com sono. Né? Quando a gente está num lugar, no aniversário, num lugar assim, e aí começa a bater seu horário de dormir. E aí seu marido, seu filho, alguém, não vai embora. Aí você vai ficando lá. A sua bateria social, ela acaba, né? Você não tem mais humor para rir, você não quer... Aí a pessoa vem te contar, você não quer saber. Aí você fica mal educado, porque você está com sono. E com fome também. Quando você está com fome, a gente não fica ranzinza? Ou só eu fico ranzinza? Só eu, no caso, então. Pelo visto. Ninguém... tem a Cida também fica ranzinza. Obrigada, Cida. Porque a gente se irrita, né? É igual bebê. Lá na escola, entrou uma professora nova. E eu falei para ela, olha, não se importe com esse choro. Porque das 9h30 às 10 é a hora do ranzinza. É sono e fome do berçário. Porque eles almoçam 10 horas da manhã. Então, das 9h30 às 10, começa o pânico lá. Porque eles estão com sono, eles estão com fome, eles não aguentam mais. E a gente também é assim. Agora, imagina uma nação com fome. É disso que a gente está falando. É o povo todo de Israel. Não é você irritado na festa. É uma nação inteira. Então, às vezes, a gente lê e fala, poxa vida, né? Saíram agora do Egito, já estão reclamando. Mas é isso, leva a tenda, leva a casa, não tem comida, não tem uma cama king size, molas ensacadas para dormir, não tem ar-condicionado, não tem nada disso. E eles começam a reclamar. E a bondade de Deus acompanha eles durante os 40 anos. É que nós não podemos falar de tudo aqui, mas eles viveram o milagre 40 anos. Reclamação e milagre, reclamação e milagre. E eles estavam livres. Né? Eles não tinham mais uma condição de escravo. E eles estavam vivendo esse milagre, vivendo a libertação, mas eles ficavam pensando em como era bom lá, as coisas que tinham lá, né? Que a gente sentava e tinha mesa farta. Eles estavam pensando o quê? Humanamente. Porque ao lado deles tinha um Deus que tirou do Egito, convenceu o faraó, abriu um mar, fez eles passarem, fechou o mar e matou todo o exército. Ou seja, aniquilou os inimigos. Se eles tivessem essa visão de o Deus que eles servem e o Deus que está do lado deles, em vez deles reclamarem, eles iam pedir comida a Deus. Era só falar, Senhor, não desse jeito, murmurando, né? Era só falar, Senhor, assim como o Senhor fez, abriu, tal, estamos com fome. Deus ia fazer da mesma forma que Ele fez quando eles reclamaram. Mas a nossa humanidade, ela é muito forte. Né? Igual quando a gente está com fome, com sono. Você não pensa em mais nada. Você não tem humor, não tem educação. Você só quer deitar na sua cama, você só quer comer o seu prato de comida e ser feliz. Então, nós somos muito humanos ainda. Nós somos espírito, alma e corpo. Mas a nossa alma e o nosso corpo, eles são bem fortes. Né? Eles atropelam o nosso espírito. Então, eles estavam nessa condição. E eles não queriam estar, né? Obviamente. E eles se lembravam de como tudo era muito bom, eles só se esqueciam de um detalhe, que eles eram escravos lá. Eles não eram livres. Eles não tinham poder, eles não podiam fazer o que eles queriam. Nós vimos na Bíblia que, quando eles começavam a crescer, mandava matar o filho deles. Assassinar os recém-nascidos, jogar num rio um bebê. E eles estavam com saudade disso porque estavam com uma necessidade no momento. Então, o que Deus falou muito ao meu coração, que mesmo em meio às dificuldades e às lutas, às vezes até os desertos, Deus nunca deixa de suprir. Só que, às vezes, Deus está te suprindo diariamente, só que a gente fica na humanidade, fala, ai, poxa vida, quando eu estava lá, quando eu tinha aquele emprego, quando eu morava naquela casa, quando eu não estava doente, quando meu filho ia na igreja,
a gente fica vivendo lá no que passou e esquece da bondade do Senhor que está ao nosso lado. E aí, deixa eu ver aqui. Mais para frente, diz assim, no 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vou fazer chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e ande em minha lei ou não. Se andam em minha lei ou não. Então Deus, é uma coisa tão simples para Deus, né? A gente está falando de uma nação, não está falando de você no drive-thru do McDonald's e a fila não anda, você fica nervoso. É uma nação inteira esperando comida. E o simples fato de Moisés falar com Deus, ele falou, não tem problema, Moisés. Aí não tem mercado, não tem fast food, não tem nada. Todo dia eu vou dar o café da manhã. Olha que coisa maravilhosa, né? E Deus falou que ia chover pão do céu, que é o maná. E o maná é um pão que eles colhiam todas as manhãs para todo o acampamento durante 40 anos. Esse povo comeu maná, né? Todo dia comeu maná. E eu acho isso maravilhoso. Porque imagina você acordar e ter o cafezinho ali pronto, enviado por Deus. Não foi da padaria, não foi de um restaurante, não foi de alguém que fez, né? Foi Deus que enviou. E diariamente para uma multidão, durante 40 anos. É um milagre muito maravilhoso, né? E é claro que se a gente for ler, a gente não vai entrar nesse caminho hoje, mas eles também reclamavam. Eles faziam o que não era para fazer, Deus falou que é para pegar sol do dia. Tinha gente que falava, Deus não é tão poderoso assim, né? Vai que amanhã ele não faz, eu vou guardar um pouquinho, e aí morria. Enfim, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é que eles estavam no deserto. Eles estavam num momento de dificuldade, num momento de incerteza, de medo, de tensão, mas Deus lembrava eles diariamente da sua bondade. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, será que Deus foi bondoso com a gente hoje? Às vezes você não sabe do livramento que você teve, ou você acordou, queria muito comer um pão francês quentinho, e aí você teve a oportunidade de ir na padaria, comprar e comer, e saciar a sua fome. Então, às vezes, a gente se esquece do cuidado de Deus diariamente. A gente espera coisas grandiosas, né? Vai abrir um mar vermelho, vai chover pão do céu, vai... Mas Deus, ele não deixa de nos abençoar. E será que Deus é bom conosco? Ou será que a gente já se acostumou com a bondade dele? Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Falei, será que eu já me acostumei com a bondade de Deus? Porque esse povo se acostumou com o maná. No primeiro dia deve ter sido uau, né? Ai, uau, e matar a fome, comer, e louvado seja o Senhor, vamos dançar, vamos cantar, vamos se alegrar. Aí 15 dias depois falou, nossa, mas maná, né? Todo dia maná, podia variar o cardápio, né? Aí um mês, nossa, não aguento mais o maná. E nós somos assim, não é mesmo, gente? A gente recebe a bênção e a gente se acostuma com a bênção. E a bondade de Deus, ela tem que ser celebrada diariamente. E não são grandes acontecimentos, são pequenas coisas. E nós temos que nos lembrar que o deserto, a dificuldade, nunca vai anular a bondade de Deus. Então, quando a gente está num momento difícil, uma situação complicada, a bondade de Deus, ela é mais palpável. Qualquer coisinha que você recebe ali uma resposta, você vê a resposta de uma oração, você recebe uma palavra de consolo, de incentivo, você fala, nossa, Deus está comigo, eu estou com Deus, eu estou vendo a mão de Deus. Mas, às vezes, a gente se acostuma com a bondade. E a bondade de Deus, ela é independente de você. Deus não vai falar, deixa eu analisar aqui. Fulano está merecendo, eu vou ser bondoso com ele. Ciclano não fala comigo, não ora, não me procura, não vou ser bondoso com ele. A gente vê que Deus abençoou todo o povo. Todo o povo merecia? Não sabemos. Mas Deus foi fiel e ele continua sendo. Amém?
Então, ele é bom, queridos. Como eu disse no início, é fácil falar quando tudo vai bem. Não é mesmo? Quando está todo mundo bem, sorrindo, contente. Mas quando a gente está no momento da dificuldade e a gente vê a bondade de Deus, nosso coração se enche de gratidão, né? Porque aí você nunca está sozinho. Não importa a situação, o problema que você passa, você nunca está só. E eu gosto muito dessa passagem porque parece que para Deus é algo tão simples. Né? O povo está reclamando, Moisés, então eu faço isso. E às vezes a gente também faz isso, né? Reclama e não fala com Deus. Aconteceu alguma coisa, você reclama, fica pensando uma forma de resolver, aí não consegue reclamar mais, aí murmura contra Deus, e esquece de falar, Senhor, eu preciso disso. Que Deus venha ao nosso socorro. Amém? E como que nós estamos nesse momento? Cada pessoa passa por um momento. Até por uma questão de idade, né? Tem gente que ainda estuda, tem gente que vai entrar na faculdade, tem gente que já é jovem, tem pessoas que namoram, tem pessoas que vão casar, tem pessoas que têm filho, tem pessoas que já são avós, tem pessoas que são senhorzinhos, tem pessoas que começaram de novo. Cada um vive uma fase da vida. E como que nós estamos vivendo com a bondade de Deus? Será que a gente está deixando a bondade de Deus ser uma coisa normal, natural na nossa vida? Uma coisa, Deus faz mesmo, todo dia eu tenho isso, e esquece de ver a grandeza de Deus? Ou a gente está com o espírito ligado e atento ao que Deus está fazendo na nossa vida? Porque muitas vezes nós temos o maná. Eu acho que todo dia a gente tem maná. Eu gosto de pensar assim. Porque todo dia Deus dá um presentinho para você. Dá um presentinho para mim. E às vezes, você já deu um presente para uma pessoa e ela nem ligou? Sabe quando você dá o presente e a pessoa não abre? E fala, deixa aí, depois eu abro. Não é muito ruim? Ou, né, criança que faz muito isso, né? Abre o presente e fala, gostou? Não gostei. Gostei disso não, queria roupa. Queria brinquedo. Eu ganhei uma roupa maravilhosa. Não, queria brinquedo. Ou você dá uma coisa que a criança queria. Não, mas não é dessa cor que eu queria, não. Não é muito ruim? Porque a outra pessoa não tem obrigação, né, de gostar. Mas a gente não se sente mal. E Deus todo dia nos dá presente. E às vezes a gente deixa lá, com o laço, guardado. Ou a gente faz isso também às vezes. A gente espera, né, um carro. Meu aniversário, meu marido vai me dar um carro. Aí o marido acorda, faz um café da manhã, escreve uma cartinha, aí você acorda e fala, nossa, tem um presente? Só esse café aqui para eu comer? Um cartão? Mas a pessoa pensou, né? Eu vou fazer um café porque eu nunca faço aniversário dela, eu vou fazer, vou gastar meu tempo, vou escrever alguma coisa com a minha própria letra, igual quando eu namorava. E a gente fica, tem uma joia, não tem nada aqui, nem come o café, vai embora, não é mesmo? Então, às vezes, a gente também quer algo muito uau. Porque Deus não faz só coisa uau. Deus é Deus, e Ele continua sendo bom. Então, só o fato da gente acordar sem dor, levantar, andar com a nossa própria perna, comer a nossa comida, tomar a sua água tranquilo. Hoje fez muito calor, você tem uma aguinha gelada, um ventilador na sua casa, um ar-condicionado, tomar um picolé. São coisas que são presentes de Deus, da bondade de Deus. E às vezes a gente fica focando, né, em coisas como o povo de Israel, em coisas que poderia ser melhor, ou que, nossa, quando eu te servia, eu era do mundo, eu tinha mais dinheiro, mais condição, agora eu sirvo a Deus, uma luta, uma confusão, não posso nada, não é mesmo? Então a gente tem que olhar para o alvo. Todo dia Deus tem uma provisão para a nossa vida. Amém? E quando nós estamos ali no deserto, no tempo difícil, é difícil, né, você aceitar poucas coisas, presentinhos pequenos, porque quando você quer uma cura, você quer a cura completa. Mas eu sempre falo que o milagre, independente do que seja,
todo dia você vive um milagre. Se você está aguardando uma cirurgia, todo dia que você acorda, está vivo para esperar a cirurgia, você já está vivendo um milagre. Porque quantas pessoas não conseguem esperar? Não conseguem ficar na fila? Se você acorda cedo, pega uma condição e vai trabalhar, quantas pessoas estão em casa ou entregando currículo e gostaria de pegar uma condição e trabalhar? Então, a gente tem que olhar para nós mesmos, o tempo que nós estamos vivendo, às vezes o deserto que a gente está passando, e falar, Senhor, obrigado pela tua bondade, mesmo em meio aos tempos difíceis. E sempre há milagre e a bondade do Senhor para a nossa vida. Você crê? Mesmo em meio à circunstância, em meio a tempos turbulentos, Deus sempre tem um milagre para nós. Sempre. E nós vemos diversas vezes na Bíblia que é só a gente clamar. É só a gente pedir. Que a bondade de Deus vem sobre as nossas vidas. E quando ela chegar até você, se lembre de permanecer grato. Porque é igual... Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Com sapato novo. O sapato novo, eu guardo bonitinho na minha sapateira. Entendeu? Ele tem um lugar certo, tudo mais. Aí, quando ele começa a virar sapato de trabalho, de mais ou menos, aí eu já não guardo um do lado do outro. Eu já ponho um em cima do outro e já coloco lá no canto, entendeu? Porque se estragar, fica sujo. É isso que a gente faz, a gente acostuma. E aí a gente não dá tanta importância quanto para o novo. E sempre quando Deus faz algo novo, aquela sensação de ser visto por Deus, de Deus ter te olhado, né? Deus estar contigo, é maravilhosa. Mas Deus tem isso para nós todos os dias. Todos os dias Deus tem isso para nós. Não se esqueça. Quando você estiver lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, a bondade de Deus, ela está com você. Independente se você deu bom dia para Deus, se você orou, se você leu a Bíblia, se você clamou. Não tem uma imposição do que você tem que fazer para alcançar. Deus é bom. A Bíblia diz em vários versículos, Ele é bom. Então, Ele não é bom independente de como você é. Porque se Deus for bom, dependendo de nós, a gente está lascado. Eu mesma, só Jesus é minha causa. Porque nós somos seres humanos, né? Então, Deus não depende de você ser bonzinho para Ele ser bom com você. Ele é. Só que a partir do momento que você ora, clame, busca, Ele vem e faz. Ele tinha um maná lá no céu. Como eu falei para os irmãos, poderia ser de outra forma. Foi em meio à murmuração. Mas poderia, porque Deus estava falando para o povo de Israel, vocês não entenderam ainda que eu estou com vocês? Que eu continuo com vocês? Então, para que vocês entendam, eu vou mandar um maná e vocês façam isso, isso, isso. Então, Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer derramar bondade, Ele quer derramar milagre, cura, restauração. É só nós pedirmos. Amém, queridos? E nessa noite, quando eu estava preparando a palavra, né, eu fiquei pensando em duas perguntas. Falei, eu tenho visto a bondade de Deus? Parado para ver a bondade de Deus? E aí, se você for parar para pensar, mesmo que esteja num momento difícil, as coisas boas sempre superam as ruins. É muito raro não ser assim. Então, Deus tem te sustentado até aqui. E se você chegou aqui hoje, se você veio nesse culto, nessa unidade, na quarta-feira, é que Deus quer te lembrar que Ele é bondoso com você. E Ele teve o cuidado, o carinho do Espírito Santo te incomodar e falar, vamos lá no culto hoje. Hoje é quarta-feira, vamos no culto. Para nos lembrar que a bondade dEle está conosco. E para nos lembrar que Ele é bom. Que Ele continua, tem até música, né? Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Então, eu fiquei pensando, será que eu estou vendo a bondade de Deus diariamente? Será que eu consigo ver a bondade no meio do deserto? Porque quando você ganha tudo que você quer, é muito legal, né?
Agora, quando você não ganha, esses dias que a gente estava viajando, eu lembrei agora de uma cena que aconteceu lá, e é bem isso aqui. Nós estávamos, acho que na praia, e aí os meus sobrinhos pediram uma coisa para o Cleison. E aí o Cleison disse sim. A Rebeca parecia que era o dia mais feliz da vida dela. Ela corria, pulava e falava, você é o melhor pai do mundo. Você é o melhor pai do mundo. E a gente até brincou, falou, nossa, imagina se eu tivesse falado não. O que ela ia falar? Né, já saía pisando duro, emburrado. Porque a gente faz isso, né? Quando Deus dá, você fala, ai, Deus, ai, que maravilha, eu sabia que o Senhor estava do meu lado. Aí quando Deus não responde, fica em silêncio, ou diz não, a gente faz o quê? Emburra, bate pé, chora e fala, também Deus não me ama, Deus não me vê, só vê meu irmão, que ninguém liga para mim, minha vida é assim. É igualzinho essa cena. A hora que eu vi essa cena, eu falei, lembrei agora. Falei, exatamente isso. Quando a gente ganha o que quer, é maravilhoso. Quando a resposta é não, a gente bate o pé, né? Então, como que está sendo a nossa vida? Mesmo em meio ao caos, você está totalmente desamparado? Você está totalmente sem ajuda, totalmente sem condição, totalmente sozinho? Para nós pensarmos. E nós temos que confiar que Deus pode fazer e Deus pode prover em meio a um deserto. Nós estamos falando aqui de comida para milhares de pessoas sem um mercadinho, né? E Deus continua fazendo isso. Deus continua fazendo. Quando você precisa ali de alguma coisa, a pessoa te liga e fala. Quando você está ali numa situação, vem alguém e te ajuda. É Deus mandando um maná diariamente. Só que hoje não precisa chover pão do céu, né? Hoje o nosso maná é diferente. Às vezes você acorda cabisbaixo porque você está cansado da situação, já orou, já clamou, está esperando o milagre, está esperando a resposta, está esperando a restauração. E aí vem alguém e te dá uma palavra. Né? Oi, bom dia, como você está? Que seu dia seja bom, tal. Foi ali um presentinho de Deus. E a gente fica esperando a ligação para dizer, deu tudo certo, fica esperando o médico chamar para falar que vai fazer, que vai ser curado. Mas Deus todo dia nos dá um maná. Amém? E esse povo, irmãos, eles ficaram 40 anos para chegar na Terra Prometida. É muito tempo para alcançar o milagre, né? Inclusive, nem a grande maioria nem alcançou fisicamente, né? Faleceu antes. Mas o que eu quero que a gente lembre essa noite é que não tem um tempo cronológico para o milagre de Deus acontecer. Não tem um dia específico. Eu falo que o milagre é igual ao arrebatamento. Ele vai acontecer. Mas a gente não sabe nem o dia, nem a hora. A gente não sabe. Mas um dia ele chega. Só que até ele chegar, até a porta se abrir, até a restauração vir, até a porta se fechar, se for o caso, até a cura chegar, Deus vai nos dar o maná diariamente. Você não vai ficar sem respaldo. Mesmo naquele dia que você acordou revoltado com Deus, falou, hoje eu não vou falar com Deus, fingi que ele não existe, vou seguir minha vida. Mesmo nesse dia, você não sabe, mas Deus foi bondoso com você. Deus te deu o maná, te deu a bondade dele através de muitas coisas. E continua te esperando, assim como ele esperava o povo de Israel. Falou, eles vão me reconhecer. E um dia eles vão chegar na Terra Prometida, porque Deus prometeu. Então, se você tem promessas do Senhor, se você tem planos, se você crê, basta você orar e permanecer em fé. Porque a bondade vai te alcançar diariamente. E no dia de Deus, no dia que Deus escolheu, porque a gente não sabe explicar essas coisas, o porquê, o para quê, o se, né? Se eu tivesse feito isso, se fosse daquela forma, por que foi assim, para que isso, para que aquilo, a gente não precisa gastar nossa energia com isso. A gente tem que simplesmente olhar para frente, saber o Deus que a gente serve, porque você sabe o Deus que você serve. É esse Deus aqui que fez chover o maná há 40 anos. É esse mesmo Deus
que está sobre a sua vida diariamente. Amém? Eu vou convidar o grupo de louvor para vir até aqui. Eu quero que você pense aí, irmãos. Você tem visto a bondade de Deus na sua vida? E você tem confiado que Deus pode prover, mesmo sem ter nenhuma circunstância para isso? Porque lá Deus também não tinha circunstância. Quando ele abriu o mar, ele tinha um mar. Ele não tinha, ninguém lá tinha uma, eu nem sei esse negócio de água, né? Mas que possa abrir. Não tinha uma ponte para atravessar. Não tinha nada, nenhum recurso. Mas Deus fez. Então a gente se limita a programar o que Deus pode fazer. Mas não há limites. Né? Ele pode abrir o mar, ele pode fechar o mar, ele pode prover comida. Quantas vezes na Bíblia a gente viu que as pessoas foram alimentadas sem recurso nenhum, sem ter a comida? Outras multidões foram alimentadas a partir de 2, 3 comidas. Então a gente não pode limitar a bondade, o poder de Deus com o que a gente vê. Que foi isso que esse povo estava vendo. Nossa, mas lá tinha carne, lá tinha fartura. Como é que a gente vai comer no meio do deserto? Se fossem só eles, por eles mesmos, eles morreriam de fato. Mas a gente não pode se esquecer que o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Então, se ele falar que você vai comer o mês inteiro sem ter R$1 para ir no mercado, você vai comer. Porque a gente está falando de comida, né? Mas se Deus falar que o seu gás vai ficar 3, 4 anos sem acabar, você cozinha, e ele não acaba, ele vai prover. Não tem limites. Não tem, não, mas vai acabar, porque vai acabar, né? Não. Se Deus está provendo na sua vida, não vai acabar. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? E vamos pensar nessas perguntas. Nós temos visto a bondade de Deus na nossa vida? Hoje você pode responder que sim, porque se a gente veio até aqui, é porque a bondade de Deus nos alcançou. E nós temos confiado que Deus pode fazer e prover, mesmo sem circunstância a favor, mesmo sem nada, sem recurso financeiro, sem porta, sem estudo. O que você pensa que limita, não limita a Deus. O que para a gente é uma limitação, para Deus é nada. E se nós não fôssemos limitados, Ele não precisaria fazer impossível. Né? Se nós fizéssemos o impossível, não precisaríamos de Deus. Então, ser limitado é uma bênção, porque a gente depende de Deus. E nós temos que depender diariamente da bondade de Deus. Porque o dia que a bondade de Deus cessar, o dia que Deus falar, olha, foi até aqui, com certeza você estará no céu, não estará mais aqui nessa terra. Ele não vai precisar ser mais bom com você, não é mesmo? Então, enquanto o grupo estiver louvando aqui, eu quero que a gente pense nessas duas perguntas. Se nós estamos vendo a bondade de Deus, como foi esse início de ano, as lutas que você tem enfrentado, os livramentos que Deus já te deu, as conquistas, as vitórias, as dificuldades. E se nós temos confiado em Deus ou se nós temos tido dificuldade em confiar. Porque às vezes em meio ao deserto é difícil, né? É mais fácil quando tudo vai bem. Amém? E depois nós vamos orar em nome de Jesus. Às vezes o deserto é longo, né? Como esse, foi 40 anos. Então, se você precisa de uma resposta de oração, se você precisa de um socorro do céu, se você precisa de uma porta de emprego aberta, de uma cura, de uma restauração, de um reencontro com Deus, se você precisa orar por alguém, se você precisa de uma cura física, uma cura na alma, eles vão cantar só mais um pouquinho e eu vou convidar você para vir até aqui. Como nós falamos na mensagem, Deus Ele pode fazer o impossível. Se você está pensando, não, mas a minha situação é difícil, nós já falamos aqui, para Deus nada é impossível. E Deus respondeu de prontidão a Moisés,
porque para Ele não tem dificuldade, não tem barreira, não tem dinheiro, não tem médico, não tem juiz, não tem nada, irmãos, que pare o nosso Deus. Só que nós, assim como o povo clamou, nós precisamos clamar. E às vezes é pesado, às vezes a gente não sabe como clamar, ou às vezes a gente já está clamando. Nós juntos, como igreja, nós vamos orar. E eu vou dar esse tempo para você vir aqui, eles vão cantar mais uma vez o refrão. E quem estiver aqui na frente, nós vamos orar junto. Orar junto em fé e crendo que o milagre de Deus já aconteceu na sua vida, que as portas já se abriram, que a cura já foi derramada, que tudo que você precisa, Deus já entregou. E no tempo certo você vai testemunhar, amém? Em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo, amém? E antes de terminar, eu quero só ler aqui não chega a ser um poema, é algo que eu vi. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com a minha mensagem. Aí eu copiei e colei aqui no meu caderno. Que diz assim: o Senhor é bom quando estamos passando por tormentas. O Senhor é bom quando estamos desfrutando de águas tranquilas. O Senhor é bom quando a doença é curada. E o Senhor é bom quando a cura não acontece. O Senhor é bom quando o milagre não vem. E o Senhor é bom quando os milagres brotam aos nossos olhos. O Senhor é bom, pois é isso que Ele é. Amém? Então creia que Deus é bom. E algumas pessoas que estavam aqui na frente, Deus lembrou hoje disso. Não se sinta sozinha. Não se sinta desamparado. Deus está olhando por nós. E o maná está sendo derramado todos os dias na nossa vida, porque Ele é bom. Ele não foi e nem será. Ele é, e amanhã Ele será de novo, e depois de novo, e depois de novo, até que Ele venha. Amém?